Esses dias aconteceu um evento que chamou bastante atenção do pessoal aí na internet e hoje nós vamos falar sobre isso. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e esse aqui é o meu canal. Aqui a gente fala sobre a Bíblia, sobre cristianismo, sobre várias coisas envolvendo a vida cristã. E hoje, nesse vídeo, nós não vamos fugir desse assunto, obviamente. Nós vamos, na verdade, fazer algumas observações sobre esse assunto. Provavelmente você deve ter visto por aí esses dias que rolou aí a festa da GQ, a farofa da GQ. Isso foi assunto, cada pessoa abordando esse tema de diversos pontos de vistas, e aqui a gente vai abordar do ponto de vista cristão. Pra quem não sabe, a farofa da GQ é uma festa que a GQ dá praticamente todo ano. Eu não sei há quanto tempo já que ela tem dado essa festa, mas é uma festa de aniversário dela. E nessa festa só é convidado famosos. Então, famosos, subcelebridades, influenciadores, e isso é o que torna o evento ainda mais grandioso, né? Porque envolve pessoas influentes, envolve a mídia também. Esses dias, né, para poder fazer esse vídeo, eu tava vendo o quanto as pessoas elas são loucas por esses convites para a festa da GQ. Então, as pessoas elas fazem várias coisas para poder chamar a atenção dela para receberem esse convite, né? Principalmente pessoas que não são assim tão famosas. Vale ressaltar que já o convite já nos dá uma alertinha, né? Porque o convite é enviado para a pessoa num saco de lixo. Eu acho que é a melhor forma de representar essa festa mesmo. Até porque, se você não viu ainda os comentários em relação a essa festa, lá acontece muita coisa errada. Muita bagunça, muita confusão, sexo livre, discussões, brigas, violência em geral. E até rola competição de quem fica com quem. Então tem gente que fica com 30, 40 e por aí vai. E isso é algo que eles realmente aplaudem nessa festa. Tem até o Dark Room, que é onde acontece muita baixaria. Se nessa festa não houvesse limites pro prazer. Mas o que ninguém fala nessa festa é sobre as infecções, sobre as doenças que rolam aí com tudo isso, né? As consequências. Esses dias teve até uma notícia por aí de que a Anitta ela não iria participar dessa festa, apesar de ter sido convidada, mas ela não iria participar porque ela estava com uma doença popularmente chamada de doença do beijo, e ela não está nada legal com essa doença. Então assim, com tudo isso que eu falei pra você, se você não conhecia essa festa, eu também não conhecia muito bem, eu fui descobrir aí por causa dessas notícias que estavam rolando por aí nesses dias, mas dá pra perceber que é só baixaria. Lá só acontece patifaria. Mas por que eu trouxe esse assunto aqui pro canal? Que vocês sabem que esse canal é um canal que nós falamos da palavra de Deus e tudo mais. Talvez você se pergunte, tá, mas o que isso tem a ver com os cristãos? E sim, gente, isso tem muito a ver com os cristãos, apesar de não parecer que tem a ver. Porque isso é um reflexo do que acontece muitas vezes. Apesar dessa festa ter um destaque, porque lá tem muitos famosos, a mídia fica em cima e isso dá mais destaque ainda pro evento, a gente sabe que isso é a realidade de muitas pessoas aqui neste mundo. A busca pelo prazer desenfreado, sem se preocupar com as consequências depois, sem se preocupar com nada, simplesmente se preocupar com o prazer. O hedonismo. Se você não sabe o que é hedonismo, o hedonismo é uma doutrina moral e filosófica em que o prazer é o bem supremo. É como se o prazer fosse o centro de tudo. A busca desenfreada pelo prazer, o prazer que dá sentido à vida, o prazer ele se torna o estilo de vida da pessoa. Tem tudo a ver com adoração. É porque se algo está ali no centro, se algo ocupa o lugar de Deus, se algo ocupa o centro da sua vida, se algo ocupa o primeiro lugar da sua vida, tem o seu lugar de adoração. Isso traz uma reflexão pra gente, porque muitas pessoas elas têm em mente que essa busca pelo prazer, essa busca desenfreada pelo prazer, é o que é a felicidade. Muitas pessoas pensam dessa forma, que ela é feliz porque tem esse prazer naquele momento e porque ela vive pelo prazer e porque ela faz o que ela bem entende. Isso não é algo distante, isso não é algo que nós só vemos no evento da GQ, sabe, uma vez por ano. Nada disso, isso é algo que a gente vê frequentemente. E infelizmente muitas crianças e jovens são influenciados por isso. E sim, por muitos influenciadores que falam sobre isso, que promovem essa ideia. E isso, toda essa influência, todas essas ideias acabam se tornando um estilo de vida para a pessoa que é influenciável. E nós, mesmo como cristãos, nós sabemos que nós vivemos neste mundo, não tem como fugir disso. Então não adianta fechar os olhos achando que isso não acontece, que acontece só com os famosos e tudo mais. Não é bem assim. Nós vivemos neste mundo, apesar de não sermos deste mundo, né, sermos diferentes, mas nós vivemos neste mundo e nós percebemos que o mundo está ficando cada vez mais sujo. E a Bíblia já nos alertava em relação a isso.
Até a farofa da GK tem sido divulgada por aí por alguns cristãos como a Sodoma e a Gomorra dos tempos atuais. Lá em Lucas, no capítulo 17, do 27 ao 29, vem falando um pouco sobre os fins dos tempos e como as pessoas não se importariam com nada a não ser com o seu próprio benefício, né, com o seu próprio prazer. E lá no capítulo 29 diz que, todavia, quando Ló abandonou Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E da mesma forma iria ocorrer isso nos tempos futuros, não somente com as cidades de Sodoma e Gomorra, mas também iria acontecer nos fins dos tempos. Eles também buscavam o prazer, eles também tinham o prazer como centro, eles também eram adeptos à doutrina do hedonismo. Esse conceito de que o prazer deve ser o centro. E sabe o que me chama muita atenção em tudo isso? É que muitas pessoas que se dizem cristãs estavam nessa festa. E por que eu digo se dizem cristãs? Não é porque eu me acho mais cristã do que elas ou porque eu estou tentando inferiorizar a elas. Não é por causa disso. Mas é porque existe um versículo na Bíblia que fala como os primeiros cristãos foram chamados de cristãos. E não foi porque eles acreditavam em Jesus. Porque acreditar até Satanás acredita. A própria palavra fala isso. Lá em Atos 11, 26 diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E sabe por que eles foram chamados como cristãos? Porque eles eram discípulos. E o que significa ser um discípulo? É andar como Jesus, é falar como Jesus, é se portar como Jesus, é aprender com o mestre e colocar em prática. Não é simplesmente só por dizer que você acredita em Deus, é por andar no mesmo caminho que Jesus, é seguir o seu exemplo. Mas não somente isso, mas nesse versículo que eu li para vocês, fala que eles ensinaram muita gente. Então, também é passar para frente a mensagem de Cristo e o exemplo de Cristo. É ensinar sobre Jesus Cristo, é ensinar a palavra de Deus. E agora me diz, essas pessoas que se dizem cristãs, que afirmam que são cristãs, estavam fazendo o que Jesus faria estando naquela festa? Vamos ampliar isso daqui para não ficar somente lá naquela festa. Mas você acha mesmo que uma pessoa cristã vive pela motivação do prazer como se fosse algo supremo, como se fosse o centro da vida? Eu não preciso responder, né? Eu acho que você consegue responder isso por você mesmo. Infelizmente, as pessoas têm vivido como se elas não fossem prestar contas daquilo que elas fazem para Deus. Isso é muito pesado, porque imagina só, no juízo final, no momento de estar diante de Deus, de estar face a face com o Senhor, de enfrentar a Ele face a face, prestar contas ao Senhor. Como enfrentar o Senhor face a face, sabendo que está em pecado. E sim, todos nós somos pecadores, a gente sabe disso, e nós somos salvos pela graça de Deus. Mas é muito diferente você ser um pecador, de você ter uma vida em pecado, de você viver uma vida em pecado, de você fazer totalmente o contrário daquilo que Jesus fala para você fazer. E talvez você use do argumento típico que é o corpo delas, elas fazem o que elas quiserem. Não é bem assim, porque o nosso corpo, ele não é nosso. Ele é emprestado por Deus. E isso eu falo pra vocês que estão assistindo esse vídeo, não pra eles, porque provavelmente eles não vão assistir esse vídeo, mas se eles assistirem, é pra eles também, né? Claro. Mas esse vídeo, ele tem o intuito de falar pra você, de tirar lições daquilo que aconteceu, pra você refletir e pra você observar o que está acontecendo ao seu redor, e talvez até mesmo observar o que está acontecendo com você, se esse for o caso. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo não é algo somente de direito a nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e no versículo 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo não é nosso, nosso corpo é emprestado por Deus. E o nosso dever é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. E isso envolve algo que muitos cristãos têm deixado de lado, que é a renúncia. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é cuidar onde você coloca os seus pés. Onde você pisa os seus pés, onde sua mente está, onde seus olhos estão, porque os olhos são a lâmpada do corpo. É você renunciar ao próprio eu. Isso não significa viver uma vida em que não há prazer. A vida cristã, ela é prazerosa sim. Se te falaram ao contrário, eles estão errados, não sabem o que estão falando. A vida cristã, ela é prazerosa. Mas quando você vive uma vida em que o prazer é o foco de tudo, está em primeiro lugar, então aí já não é mais prazer, é prisão.
Que tudo isso sirva de lição pra gente, para o que a gente tá fazendo, para o que a gente tá olhando, para o que a gente tá dando voz, o que a gente tá dando ouvidos, o que a gente tá dando poder. Porque, querendo ou não, se aqueles influenciadores, eles têm tanta autoridade, é porque tem gente dando autoridade a eles, tem gente dando poder a eles. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que Deus possa encontrar fé em você. E que você não viva acostumado com o pecado. Essa era a mensagem desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha para que mais pessoas possam ver e deixa nos comentários o que você acha em relação a todo esse assunto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!